Olá, espero que se encontrem bem. Agradeço o interesse na pesquisa intitulada Prazer e Sofrimento no Trabalho, Vivência de Mulheres Policiais Civis do Ceará à luz da psicodinâmica do trabalho. Me chamo Bruno Chaves Corrêa Lima, sou membro do Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria Profissional da Universidade Federal do Ceará e realizei esse artigo em parceria com Adriana Savi, Tereza Lima e Keisa Macena. Essa pesquisa dá foco ao trabalho, como típico da natureza humana e social, à luz da PDT, que é a psicodinâmica do trabalho, direcionada à experiência vivida pelas pessoas nesse ambiente, que pode afetar o seu estado de saúde ou de adoecimento. A PDT já foi pesquisada em diversos contextos, seja da diversidade organizacional ou mesmo de atividades profissionais específicas, como a agenda, por exemplo, e atividades e profissões perigosas são importantes de investigação. É o caso dessa pesquisa, que trata tanto da questão relacionada ao gênero quanto relacionada a uma profissão perigosa. Tem-se então como problema de pesquisa como se manifestam as vivências de prazer e sofrimento no trabalho de mulheres policiais que atuam na Delegacia de Defesa da Mulher. E o objetivo, analisar as vivências de prazer e sofrimento no trabalho de mulheres policiais que atuam nas Delegacias de Defesa da Mulher do Estado do Ceará, à luz da PDT. A psicodinâmica do trabalho foi criada por Deleuze na década de 1980 e dividida em três fases, sendo a primeira focada somente nas doenças a partir do trabalho, a segunda nas vivências de prazer e sofrimento e a terceira e atual nos processos de subjetivação, como o indivíduo subjetiva essas experiências vividas. Ela é dividida em duas grandes dimensões: dimensão de contexto, relacionada à organização do trabalho, condições físicas, biológicas e químicas, e relações do trabalho. E a dimensão de conteúdo, relacionada à mobilização subjetiva, sofrimento e estratégias defensivas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva, realizada com 30 policiais que trabalham especificamente em delegacias de defesa da mulher, sendo 15 delegadas, 10 escrivãs e 5 inspetoras. Foram feitas entrevistas em profundidade e, como análise de dados, foi utilizada análise de núcleo de sentidos e análise de conteúdo. Quanto aos resultados, iniciamos com as motivações para o trabalho que essas mulheres policiais relataram. No primeiro momento, elas enfatizaram a antiga identificação com a atividade, seja por uma idealização na infância, por uma identificação com a causa de combate à defesa contra a mulher, ou mesmo por influência da família. Também relataram a relevância do papel social. Eu sempre quis me tornar policial para ajudar o próximo. O papel social da gente é muito importante, relata a entrevistada 4. E a entrevistada 8 diz: me deixa com a sensação de dever cumprido, ver que meu trabalho foi eficiente em proteger aquela mulher. Essa motivação as leva muitas vezes para um extra papel, fazer além do que lhe é obrigado de atividade. Quanto às dimensões de conteúdo, foi percebido situações de prazer relacionadas à distribuição clara de tarefas, à consciência das responsabilidades entre as colegas e uma certa liberdade de atuação. Também percebido como prazer a superação de obstáculos e a sensação de dever cumprido. Porém, relataram o sofrimento de sobrecarga de trabalho e a recorrência de imprevistos perante as situações imprevisíveis, como, por exemplo, no relato dia 21, não há rotina. Às vezes a gente deixa separados alguns inquéritos, achando que no outro dia vai relatar, mas chegam várias situações em que é preciso sair e resolver na hora. Foi relatado prazer na estrutura física por serem boas, assim como materiais e armamentos, porém insegurança orgânica pelo efetivo reduzido ou pela própria natureza do trabalho. Em relação às relações, são harmoniosas dentro da própria DDM, mas trazem relatos de discriminação dentro da própria polícia, de fora da Delegacia da Defesa da Mulher, como por exemplo no relato que diz que a discriminação surge dentro da própria instituição. Somos vistos como menos polícia se trabalha na Delegacia da Mulher. Há sofrimento também por discriminações relacionadas ao gênero. Relatos como: o preconceito com o nosso trabalho existe. Já ouvi uma mulher dizer: não sei por que existe Delegacia da Mulher. Chefes que perseguem existem em todo lugar, e na polícia isso aconteceu comigo. Já passei por delegacia onde não existia respeito, saí há poucos meses, pois a hierarquia era um problema. A chefia pisava apenas em mulheres. Porém, também foram relatadas situações de apoio entre essas mulheres, no que chama-se de sonoridade.
Quanto às dimensões de conteúdo, foi mencionado que situações de prazer em relação à superação de situações difíceis, dar soluções pragmáticas em contexto de ausência ou redução de recursos, como, por exemplo, na falta de energia, usar a impressora do hospital ao lado. Se passar por vendedora na comunidade onde a polícia não pode entrar, com efetivo reduzido, para realizar uma intimação. Situações de prazer também relacionadas ao reconhecimento da população e dos colegas de trabalho. Sinto que meu trabalho é reconhecido pela minha chefe, minhas companheiras e principalmente pelas pessoas que são atendidas quando saem falando bem do trabalho da DDM. Prazer também no diálogo e na cooperação entre as equipes de trabalho. E sofrimento, tanto da sobrecarga quanto por impotência, por limitação ao que está fora do alcance. Quando uma mulher é morta, sinto que nós falhamos. Tive pico de hipertensão por essa dificuldade em colocar limite entre o necessário e o possível. Quanto às estratégias defensivas relatadas pelas entrevistadas, foram mencionadas como estratégias individuais a prática de atividade física, a capacitação e a psicoterapia. Já atividades coletivas relacionadas ao espaço de discussão, prática de atividade física em grupo e cooperação entre as colegas. Menciona-se, entretanto, que, embora também tenha sido mencionado a questão do acompanhamento psicológico, essa não é uma estratégia praticada pela maioria das entrevistadas. A entrevistada 12, por exemplo, relata: quando a gente diz aqui que não é só a vítima que precisa de acompanhamento, mas nós também, isso é verdade. Precisamos mesmo, mas poucos são os que buscam ajuda. Por fim, essa pesquisa se faz valorosa por pesquisar a PDT num contexto de elevada importância social, de atividade perigosa e por tratar questões relacionadas a gênero. Em síntese, são mulheres identificadas com a profissão, dispostas a servir ao público, especialmente as mulheres violentadas, motivadas pelo papel social, inclusive realizando extra papel, criativas ao dar soluções pragmáticas, que sentem prazer no dever cumprido, no reconhecimento interno e externo, na harmonia entre as colegas e na divisão do trabalho. Contudo, essas mulheres policiais também vivenciam um efetivo policial insuficiente, sobrecarga de trabalho, dificuldade de cumprir rotinas pelo imprevisto, cansaço físico e mental, estresse ocupacional em alguns casos, maior risco de erros devido a esse cansaço, discriminação por gênero, medo de lesões ou mesmo morte e tristeza e impotência perante limitações quanto à proteção de defesa da mulher ou quanto à contenção de criminosos. Obrigado.